Boa noite, pessoal. Olá, tudo bem? Eu sou Suziana Beth. E eu sou Feliciana Lopes. Nós somos aqui do Espaço Luz e Consciência. Hoje nós vamos entrevistar o Wilmer Viana. Nós vamos falar com ele sobre a Axis e sobre as ferramentas de Axis na nossa vida. Aguardar ele entrar. O Wilmer foi nosso professor de Barras, da classe de Barras. Então a gente se conheceu na classe do Wilmer, né? Olá, cheguei de volta. Melhorou? Ótimo, tá perfeito. Maravilha. Eu estou aqui no escuro aqui, mas é porque a luz está acesa. A iluminação aqui que eu acho que é ruim mesmo. Você tá bronzeado. Tá ótimo então. Boa noite a todos, né? Vamos lá. Você foi o meu primeiro facilitador de classe de Barras, da Feliciana Foi o foi o segundo. segundo, e lá na classe de Barras, que você ofertou, eu e a Feliciana, a gente engrenou essa amizade. E hoje a gente está aqui trabalhando no espaço Luz e Consciência. É verdade, eu fico muito feliz de ver o desenvolvimento de vocês, né? O aprofundamento de vocês aí nas ferramentas do Axis. Eu acredito, eu não tenho gravado a data, mas eu já tenho mais de 3 anos facilitando o Axis, né? A minha primeira classe foi dia 22 de julho de 2018. Perfeito. Então, a minha foi em 2017, né? Eu acredito setembro ou outubro, não tenho certeza. Mas desde lá eu não parei mais, né? Fazendo classes e facilitando pessoas. E a gente vê até que cresceu demais, né? Nesses últimos 2 anos no Brasil, o Axis triplicou de pessoas praticando e pessoas buscando esse conhecimento. Pô, é maravilhoso esse movimento, né? E é um movimento de contribuição sem igual. A gente vê o movimento do Axis e movimenta na nossa vida, né? Com a ferramenta que a gente trabalha. Exatamente, as ferramentas vai ser nosso tema, né? As mudanças que ocorrem em nossa vida são imensuráveis, né? Não sei se a gente já vai entrar nesse tema, já vai começar a falar sobre isso, né? Sim, já podemos. Então, na verdade, as mudanças elas são pessoais, internas, né? A gente muda como ser. A minha vida mudou, eu mudei demais. A partir de eu comecei a buscar, primeiro aquela grande pergunta, né? Tem mais, a vida é mais do que só essa realidade. A gente começa a buscar e tal, e quando eu encontrei o Axis e as barras, que é a principal ferramenta que eliminam pensamentos, sentimentos, emoções, eles estão mexendo com o que nós somos, né? Verdades. Aquilo que a gente tem como paradigma, como pensamento, a gente fala muito em ponto de vista. Então, os pontos de vista que a gente tem sobre tudo em nossa vida. E a partir do momento que a gente começa a usar as ferramentas e começa a ter consciência dessa necessidade de mudança, a gente vai mudando os nossos pontos de vista, os nossos paradigmas. E aí a gente começa a ser uma pessoa que enxerga diferente, fala diferente, né? E as realizações da minha vida é que primeiro eu descobri lá atrás que eu era um grande julgador, né? E quando a gente julga, a gente se julga, não é? Então a gente se julga. Então eu me julgava demais. Eu era um cara muito estressado, retraído. Eu não sabia dar risada. Então essas mudanças que ocorreram em mim, hoje eu me sinto muito diferente do que eu era, né? Eu me sinto uma figura. E isso é muito particular, eu não digo pelo que os outros falam, eu digo pelo que eu me percebo, né? Fazendo uma retrospectiva, olhando lá atrás,
a minha vida e como eu era, os estresses que eu tinha, as coisas que me incomodavam, hoje eu dou risada de mim mesmo, do quem eu era, né? E hoje eu me considero uma pessoa totalmente diferente e enxergando a vida de forma diferente e, consequentemente, eu vejo mudanças na realidade, né? No mundo verdadeiro, físico. E aí eu digo o seguinte, quando a gente consegue perceber a congruência do movimento do todo e tal, quando a gente consegue pensar e acontece, né, até prever certas coisas, a gente começa a ver que as mudanças ocorreram. Aí é uma grande percepção, é uma grande constatação de todo o caminho que a gente fez está valendo a pena e está surtindo efeito, né? Mas não é só flores, aí também vem o incômodo, né? Vem o incômodo de agora, o que mais é possível? O que eu vou escolher? E aí vem até um certo friozinho, né? Uma excitação do futuro, mas é dia a dia, usando as ferramentas e se percebendo. Fazendo as perguntas. Isso, fazendo as perguntas é que eu ia falar, né? Que a gente vamos começar a responder perguntas aí, porque só falar, as perguntas criam a energia desse tema aí, né? Não, então eu digo assim, quando a gente começa a usar as ferramentas e fazer as perguntas diariamente, e o que a gente pode criar com o que a gente vem desenvolvendo, a nossa vida acontece as mágicas que espera, né? Eu digo que a gente começa realmente a cocriar, né? E é interessante isso porque os meus valores, eu vou falar muito de mim, os meus valores começaram a mudar, né? Quando você muda o seu ponto de vista, os seus valores mudam, as suas buscas mudam, né? Aquilo que antes parecia uma verdade e um objetivo se transforma numa coisa banal, né? Desnecessária. Aí você começa a ter um objetivo maior dentro desse todo, de contribuição, de ajudar realmente numa maneira maior, né? Dentro da sociedade e do todo. Aí é muito complexo, né? Esse bate-papo aí eu vou tentar me segurar para não me aprofundar muito na mecânica quântica, né? Nas mágicas, eu não digo mágicas, mas as cocriações, a gente cria. Você tocou, agora me veio assim, que a grande verdade e um grande também mudança para mim é aquela constatação de que a gente cria tudo o que acontece na nossa vida. A gente fala sobre isso, todo mundo fala, mas você sentir isso e acreditar nisso é uma grande mudança, né? Porque eu falo isso para as pessoas ficam caladas, aí a pessoa pensa assim, poxa, mas eu tenho um câncer, eu criei isso. Você criou, né? E isso para as pessoas é uma coisa que choca. Quando você tem consciência e certeza e sente que você realmente cria tudo o que acontece na sua vida, eu acredito que a gente atinge um outro patamar, né? A gente começa realmente a se perceber numa dimensão, vamos dizer assim, diferente, né? E só fazendo Pode falar. Não, pode falar. Pode concluir. Não, por favor, fala. Não, é que daí a vida passa a ser mais leve. E eu acredito que também é conosco mais leve, porque tudo é responsabilidade nossa. Então, Perfeito, é isso aí mesmo. A gente começa a ter leveza de vida, a gente começa a dar risada de verdade, como eu falei, eu aprendi a dar risada justamente percebendo isso. Que aí a gente começa a ver a congruência do todo, o movimento, e aí tudo fica leve, fica tranquilo. Você sabe que você está criando, aí você vai buscar o porquê que você está criando aquilo, consegue mudar e não se estressa, né? É uma coisa muito havia, por isso que eu falo, é uma coisa muito particular, muito dentro da gente. A gente ter essa leveza, as pessoas ouvem e falam, poxa vida, será que é isso mesmo e tal? É isso mesmo, a gente se transforma.
Quem me conheceu, eu vi aí meu filho entrou, um beijão, o Wilmer Júnior, e eles acompanharam essa mudança, né? De um cara bem estressado, bem rigoroso consigo mesmo e tal. Hoje eu me acho um pândega. A Marisa colocou que no nosso neto. Eu acho que ele está dando eco lá no seu celular. O eco você acha que é meu aqui ou em outro lugar? Então, quando a gente fala, sai ali. Sai muito alto o som no celular. Eu coloquei meu celular no mínimo. Eu posso tentar usar o fone de ouvido, será que vai ajudar? Vamos testar, Wilmer? Vamos testar. Então vou parar um pouquinho aqui só para eu poder pegar lá, tá? Vou tirar aqui, vai pegar o teto aqui. Pessoal, enquanto o foninho, as ferramentas gráficas são muitas vezes utilizadas por nós para que a gente possa sair de um conflito. Então, quando a gente faz isso, e sem se preocupar com a resposta, a nossa vida começa. Oi, voltei. Estão me ouvindo? Sim. Eu acho que agora acabou o eco. Eu acho que agora vai melhorar, né? Pelo menos aqui não sai mais som. Dá um ok pra gente se melhorou o eco. E aí, pessoal, vamos fazer perguntas. Como a Suziana falou, a gente trabalha com perguntas, porque as perguntas nos levam... Melhorou. Então, as perguntas nos levam num estado de perceber... Tá me ouvindo? Sim, agora a gente tá super bem. Né? Então, pegando o gancho seu, Suziane, as perguntas nos levam a um estado de perceber. Perceber o quê? Uma congruência com o todo. Tem pessoas que falam um todo, tem pessoas que falam com Deus e tal, ou a nossa própria consciência. Né? Então, a gente vai indo para uma verdade da nossa vida, a gente vai criando facilidades, porque a gente realmente percebe a resposta. Né? Não cria a resposta, e sim percebe. Muitas pessoas falam que é o sexto sentido também, pode ser visto dessa forma. Mas a gente se coloca numa posição de não definir nada e ir pela percepção. Que alguns chamam de intuição, né, Wilmer? Intuição também, é isso aí. É tudo isso, e mais um pouco. É uma grande capacidade que nós temos de saber a verdade para nós, que só nós sabemos a nossa verdade, né? O que é melhor para nós, quais decisões tomar, né? Sem julgamento, sem ponto de vista, nós temos essa capacidade. Então, as ferramentas, as barras de Axis limpam, né, as energias dos pontos de vista, de pensamentos, sentimentos, para nos colocar nesse estado de perceber, de forma mais tranquila, sem estresse, né, de forma mais leve, nos levando a ter consciência do que é melhor para nós naquele momento. E sempre a gente vai ter uma intuição, vai ter uma percepção do que é melhor, e sempre vai sentir a resposta, né? É sentir no corpo. O que eu gosto de dizer, e eu já falei em várias lives e hoje vou falar também, é que o Axis nos dá essa oportunidade, né, Feliciana? Da gente poder escolher a cada 10 segundos. Porque nós fomos criados numa realidade que a gente tinha que fazer uma escolha e tinha que viver com aquela escolha eternamente. E hoje em dia, a gente pode escolher diferente. Às vezes a gente escolhe alguma coisa sem entrar no julgamento de estar certo ou errado, mas
se ela vai criar mais ou criar menos. Então a gente faz uma escolha. Não funcionou muito bem? Vamos escolher outra coisa, que vai ser mais contribuição. E isso dá uma leveza na nossa vida tão grande, porque a gente sabe que a gente não está mais engessado, né, Wilmer? Exatamente. E aí, com tudo isso que você falou, volta aquela questão também do julgamento, né? Porque a gente se julga. Aí eu tomei uma postura, falei uma coisa, agora eu tenho que me agarrar nisso, né? Manter minha palavra. Não tem nada de palavra, não tem nada de verdade. A gente muda, a vida muda, né? A Terra está em movimento, está tudo em mudanças e a gente a leveza de acompanhar essas mudanças e se perceber e ver que naquele momento uma coisa foi contribuição, mas ela não necessariamente não vai ser sempre a mesma contribuição. Você pode mudar de opinião, mudar de se considerar que estava errado, que o ponto de vista estava deformado, né? Então a leveza da mudança, exatamente. E isso para mim foi uma grande mudança também, né? Não querer estar certo. E lembrando assim que a escolha a gente tem que fazer um exercício, porque a gente está muito habituado a escolher sempre daquela mesma forma, né? E quando uma coisa que você escolhe diferente todos os dias, se você fizer uma escolha diferente todos os dias, você está treinando uma musculatura. Perfeito. É isso mesmo. Você está criando, você começa a perceber o que você cria a partir dessa escolha, né? E também saindo de ponto de vista, porque é um dos grandes problemas. Você se julga, cria um ponto de vista do que é certo, e aí se agarra naquilo, não se permite experimentar outras coisas, fazer mudanças, criar novas coisas, né? E aí que é a grande mudança que as ferramentas trazem. Não só as ferramentas do Axis, eu gosto, adoro, eu sou um profundo apaixonado pelas ferramentas do Axis. Só que também outras técnicas também funcionam de acesso à consciência. As pessoas podem buscar aquilo que expande elas mais, né? Então, o grande movimento da atualidade, está todo mundo tocando nesse assunto, trabalhando isso, é exatamente isso, a busca de consciência, né? Axis Consciousness é acesso à consciência. É uma técnica, são ferramentas que te levam a isso. Mas existem outras também, outras práticas milenares e tal, que te levam à consciência. O mais importante, eu acredito, é essa busca que cada um particularmente está fazendo e deve fazer para melhorar o seu interior, o seu ser e, consequentemente, tudo à sua volta, né? Porque a gente contamina as pessoas que estão à nossa volta. E o engraçado é que as pessoas percebem na gente essa mudança e falam, nossa, o que você está fazendo? Você está tão diferente, né? Você está mais leve, está mais alegre. Daí a gente fala, não, é que eu tenho corrido minhas barras, eu tenho as né? E aí as pessoas veem na gente o convite para acessar também essa maravilha, né? De acessar as ferramentas, de poder ter as suas barras corridas, porque quando a gente tem nossas barras corridas, parece que a nossa mente dá aquela limpada, né, Wilmer? A sensação que eu tenho é que eu realmente, de verdade, passei por uma grande terapia, um spa de muitas horas, né? Quando a gente levanta, e quando eu levanto da maca, realmente eu estou renovado, de todas as formas, espiritualmente, fisicamente, tem a leveza e a alegria dobra. Eu sou suspeito para falar, eu adoro essa técnica. Eu digo que correr as barras, tanto eu aplicando quanto recebendo, eu digo que entrei em estado meditativo. Eu acredito que a gente entra numa frequência de estado meditativo, né? Então equivale a realmente horas e horas de meditação.
Esse é o meu ponto de vista e o que eu sinto. Eu, E ano passado a gente fazia muitas trocas aqui no espaço, né? E por esse ano, por conta da pandemia, a gente deu uma parada. Mas a gente sente falta de trocar, né, os processos corporais, de trocar as barras, porque a gente se sente renovado para que a gente possa, né, seguir a semana de uma forma bem tranquila. A Marisa está falando assim, ó. Depois de correr minhas barras semana passada, escolhi fazer o facelift com as meninas. Ela veio aqui. A classe já tinha começado, ela falou, posso fazer? A gente falou, pode. E ela falou assim, olha, não me arrependo de ter escolhido, porque a energia do facelift é uma energia alegre, regenerativa, que faz com que a gente se sinta renovado, né, Wilmer? Você também é facilitador dessa técnica maravilhosa, né? nossa, nem fala. É bom, são todas as ferramentas, as barras, o facelift, a, agora os processos corporais, né? Você fazer um processo corporal ou receber um processo corporal também é maravilhoso. E agora está crescendo bastante o pessoal que tem aplicado o SOP, né? Que é um processo no corpo inteiro, e aí é completo. Então, qualquer dessa técnica, qualquer dessas ferramentas, todas as pessoas que passaram pela minha mão e eu, toda vez que eu recebi, foi fabuloso, foi indescritível, é maravilhoso. E é uma coisa que eu vou praticar pela vida inteira. E realmente, como você falou, né? Esse ano, pessoal, o contato diminuiu bastante por conta de todo esse movimento que está ocorrendo, né? E no meu ponto de vista é bem particular, mas a gente vai e respeita, as pessoas estão se preservando e tal, para tentar evitar que a coisa agrave. Mas eu também sinto muita falta das trocas, né? A gente fazia aquelas trocas e tal, e eu também parei um pouco de fazer o grupo, né? Mas eu tenho trocado constantemente aqui em casa com a Camila e tal, a gente troca direto. E o Wilmer, ele também é facilitador dos processos corporais de Axis. Então, nós temos mais de 54 processos e o Wilmer, ele é facilitador de todos eles. Então, assim, tem muitos processos legais que a gente pode utilizar no nosso dia a dia e o Wilmer, ele pode oferecer essas classes, né, Wilmer? Sim, eu esse ano dei uma parada, até por conta da pandemia, da legislação que vigorou aqui na cidade de Dourados e praticamente no país inteiro. Nós demos, o próprio Axis no movimento global, ele deu uma parada, né? Está retomando agora, pontualmente e tal, mas ainda é um movimento que eu fico na pergunta. Então, esse ano, eu realmente, praticamente, acredito que eu não dei classe nenhuma, não facilitei nenhuma classe. Mas sim, tem as licenças, sou facilitador, posso tirar dúvida de quem quiser, estou à disposição aí, não sei se aparece meu telefone, mas pelo Instagram, por qualquer meio de comunicação que vocês quiserem, eu estou à disposição para tirar dúvidas a qualquer momento. E aproveitando o gancho também, pessoal que está nos assistindo aí, gratidão, e estamos abertos às perguntas, né? Por favor, façam perguntas, que é para a gente deixar a coisa fluir, a energia que surgiu aí para a gente tocar o barco. Então, Wilmer, quando a gente fez junto a classe 3 dias de corpos, foi uma classe muito expansiva para nós, né, Feliciana? Porque assim a gente aprendeu a tratar do nosso corpo de maneira carinhosa, de maneira nutritiva, e todos esses processos do Axis, eles fazem isso com a gente, né? Eles nutrem o nosso corpo, eles fazem com que a gente sinta uma conexão maior com ele, né? Para que a gente consiga ouvir também os desejos do nosso corpo, né? A gente aprende a receber, né, Wilmer? Que é outra coisa que normalmente as pessoas
muitas não entendem o que a gente está falando de receber, né? E normalmente a maioria das pessoas se resiste a receber, né? Quando fala, poxa, você tem que aprender a receber. Muita gente fala, não, mas eu sei receber, pode me dar e tal. Mas é energeticamente, é receber de verdade, é receber a energia que existe em tudo, né? Em outra pessoa, no planeta, nas plantas, né? Porque tudo é energia. Então a gente também, com essa prática, com essas técnicas, a gente começa a aprender, a entender e aprender o que é receber, né? E receber o toque, receber a troca de energia que a gente tem nas práticas é maravilhoso, é uma coisa que não tem preço. E é só praticando para entender e perceber o que a gente está falando, né? Para quem nunca recebeu, eu aconselho fortemente a buscar, né? E não precisa ser financeiramente, né? Às vezes o Axis vira e mexe, faz promoções aí e fornece gratuitamente e tal. Então, está à disposição para todo mundo experimentar. Eu acho que vale muito a pena. Nessa época de pandemia, e até agora, quer dizer, nós ainda estamos na pandemia, né? Tem sido oferecido muitos SOPs, muitos tasters de SOP, né, Wilmer? Que a gente sabe o tanto que é bom, você recebe meia horinha, 20 minutos ali, e você já está revigorado. Essa prática, essa técnica, para mim, é muito forte. Porque eu também nessa caminhada e nessas práticas de Axis, uma bela madrugada, eu acordei com o meu corpo pulando. Até me assustei, demorei muito para entender o que estava acontecendo, né? A gente começa a criar um monte de loucuras, mas a grande verdade é o despertar da energia no meu corpo. Eu comecei a entender o que é o movimento da energia, como que é a percepção desse movimento no corpo, e a consequência disso é que hoje eu pratico muita atividade física, muitos esportes, inclusive esportes radicais e tal, e apesar que eu já tenho um tempo de vida, eu não sinto dor em nada, né? Eu não tenho dor nas costas, não existe essa questão de dor, né? Então hoje eu digo que meu corpo é super fluídico, é super maleável, e é isso aí, a leveza de ser, né? E de viver. E aí é consequência de todos esses processos. Aí voltando ao SOP, o SOP é um processo que dá para fazer à distância. Se a pessoa estiver preparada e pronta para receber, ela vai perceber, independente da distância de quem está aplicando, ela vai perceber no corpo. O corpo vai dar sinais do movimento daquela energia que uma pessoa está fazendo a uma grande distância. Aí a física já comprova isso. Nós estamos falando de métodos baseados em mecânica quântica. Muitas pessoas são resistentes nessa área da física, é uma área da ciência física, mas eu não tenho dúvida que já está super comprovado que isso é possível, acontece. Eu sou experiência viva disso, né? Então, aí as pessoas só querem buscar literatura, livros e práticas não faltam para a gente constatar o que nós estamos conversando aqui agora. Wilmer. Deixa eu fazer um agradecimento especial. Tem um grande amigo meu aí, que é o Gen Máximos, né? Um grande abraço, meu irmão. Quero falar com você. E gratidão por estar nos ouvindo agora. A gente fica muito feliz com a entrada de todo mundo aqui na nossa live, porque assim, o objetivo do nosso espaço é ser contribuição na vida das pessoas. E cada vez que a gente fala sobre acesso à consciência, de usar as ferramentas, as pessoas, né, elas se sentem motivadas a procurar mais, a se conhecer mais. E isso é importante, né? Porque elas também aprendem a levar a vida de uma forma mais leve, né? Isso é o mais importante. O que a gente cria? A gente cria
Porque a grande verdade, eu vou até entrar nesse assunto, eu acabei buscando esse caminho de consciência e estudar isso por conta que eu criei um monte de problema na minha vida, um monte de incômodo, né? Revolta, insônia, todos os males, né, do século XXI, desta realidade, eu criei para mim. E aí, quando eu comecei a buscar, eu não queria entrar em remédio, eu fui buscar o que estava acontecendo e realmente fiz a pergunta para o todo, para Deus, o que eu tenho que aprender com tudo isso? Porque eu sempre tive essa convicção que as coisas acontecem para a gente aprender. É uma evolução, estamos aqui para evoluir. E através do quê? Das experiências e dos aprendizados, né? E aí as coisas começaram a surgir, começaram a aparecer até o Axis. Então, o Axis é uma prática que a gente percebe fisicamente, mas o estudo, o conhecimento e a consciência, ela vai surgindo a partir que a gente vai, como já falei, mudando nossos pontos de vista, né? E a partir disso, quando eu comecei a ter mais leveza, dar mais risada, me divertir de verdade, ser feliz apenas por abrir o olho, as coisas começaram a fluir de forma maravilhosa, né? Então, realmente a gente pensa, acontece, né? Então, ainda não criei, ou não sei nem se é isso que eu desejo, fortunas e grandes brinquedos, né, dessa realidade, mas eu, de verdade, hoje tenho uma leveza de vida e uma despreocupação com o futuro que é inimaginável, é muito difícil de explicar, né? A gente realmente não está preocupado com o que vai acontecer amanhã e continuar se divertindo com hoje. Isso é o mais importante. E não é que a gente não tenha contas para pagar e nem outros tipos de problema, né, Wilmer? Eles continuam. É verdade. Só que Não, a vida... com eles que é de uma forma um pouco mais leve. Por quê? Porque a gente sabe que a gente pode escolher agir diferente. Então, toda vez que a gente escolhe agir com leveza, escolhe agir diferente, mudando o ponto de vista, tirando o julgamento, tudo fica mais leve, né, Wilmer? É exatamente isso. E as coisas acontecem sempre da melhor forma. Então, se você se despreocupa, solta, né? Solta o que se diz problema, solta o que se diz conta, faz a sua parte, levanta de manhã e vai para o movimento, né? Toca a vida. As coisas fluem. Aí é aquilo que eu falei, né? A congruência do todo, do movimento. Você começa a ver que as coisas acontecem. Quando a gente menos espera, acontece e aquilo se resolve. Ou você vê que não era problema, passou e a coisa continua. E aí você cada vez mais fica despreocupado e se sente leve, dá risada, se diverte. A gente ensina o mantra de Axis para as pessoas e elas começam a utilizar na nossa vida, elas veem as mágicas acontecendo, né? Então, quando uma vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, as pessoas falam, nossa, mas essa frase parece que não tem muito sentido. Aí ontem meu irmão estava resolvendo uma situação do trabalho dele, aí eu escrevi no WhatsApp dele, faz um mantra, e mandei o emotion do mantra. Ele falou assim, olha, você mandou, eu falei, eu fui chamado, sabe, organizado, tem que acreditar e fazer. Por quê? Porque a gente abre essa energia da facilidade, né? E a alegria de estar presente, a alegria de estar no aqui e agora, a alegria da gente poder trabalhar, né? E a alegria de poder fazer as escolhas, né? Então, quando a gente ensina um mantra para as pessoas e elas começam a praticar e elas veem que funcionam, elas ficam maravilhadas. Eu falo, olha, essa é uma das milhares de ferramentas que o Axis tem para mudar a nossa vida. Porque o Exatamente. Mas aparece alguém para ajudar a gente a trocar.
É exatamente isso, é a prática, né? Que a gente fala, pratica, experimenta. Não tá com dúvida, faz, né? Depois você vai dizer. Aí quando a pessoa percebe, puxa, a vida funciona, né? E aí a gente fala, exatamente, isso aí é só o começo. E a coisa vai aprofundando, vai aumentando e você vai começando a desejar criar coisas grandiosas, né? Que aí é a grande mudança realmente na vida da pessoa e no seu entorno, porque a nossa divulgação, o motivo maior que nós estamos aqui é justamente para divulgar, para que as pessoas experimentem e a gente consiga fazer um movimento global, né, de consciência e mudar realmente as coisas aí nessa realidade. Wilmer, nós temos falado nas nossas classes muito dos circuitos. Você não quer falar um pouquinho do workshop dele? Olha, faz tempo que eu não toco nesse assunto, eu vou tentar buscar aqui a consciência sobre isso. É um processo corporal também, né? Que a gente chama os circuitos, que é uma energia. Então a gente tem que falar de energia, que tudo é energia. Né? Isso, a mecânica quântica fala muito sobre isso, sobre as energias. Então a gente tem que voltar lá na que a gente chama, eu chamo de realidade última, que são as moléculas, né? Então como é que é formada uma molécula? Dos átomos. Os átomos são formados de prótons e nêutrons e elétrons, né? Através do que? De energia. Como que os prótons, os nêutrons e os elétrons eles se juntam? Através da energia, né? A energia atômica forte, que eu chamo. Então, tudo na vida é energia, certo? E aí a gente volta para o corpo. O corpo é composto de energia que criam os átomos, que criam as moléculas, que criam os órgãos, os tecidos e cria o corpo físico, certo? Mas a essência de tudo isso é energia. E quando a gente pratica as ferramentas de Axis, elas são todas elas baseadas em mecânica quântica, aí tem as ferramentas em si, e uma delas é os circuitos, né? Que você chama os circuitos. Então, você vai movimentar os circuitos do corpo, né? Você pode agregar isso a... Quando a gente utiliza os circuitos, a gente sente que todas essas ligações do nosso corpo voltam a ter aquela reconexão de há muito tempo atrás que foi perdida, né? Com os traumas, com os rompimentos, com os traumas, assim, físicos mesmo, um pé que quebra, um braço que machuca. E quando a gente chama essa energia, os circuitos parece que vêm e reconstrói todas essas ligações que estavam interrompidas, né? Exatamente, são energias regenerativas, né, que a gente fala. E isso pode ser associado a outra ferramenta, por exemplo. Você pode, durante a aplicação de barras, também chamar os circuitos. Durante a aplicação de facelift, chamar os circuitos. Ou durante qualquer aplicação corporal. Então, os circuitos, ele trabalha tudo isso que a gente falou, né? Os resultados, eu não gosto muito de falar para que serve uma ferramenta, porque a gente fala muito no perceber, né? Então, quando a gente está em contato com o corpo, está atendendo alguém, está tratando alguém, a gente vai perceber, aquele corpo vai nos dizer o que ele requer, né? E aí a gente aplica. E uma das possibilidades são os circuitos, né? Chamar esses circuitos que movimentem no corpo para regenerar o que a Suziana falou, algum trauma, né? Algum bloqueio, regenerar também órgãos, talvez um mau funcionamento, né? Orgânico. São infinitas possibilidades. As consequências de você praticar, receber os tratamentos de Axis, como eu falei, eu não gosto de falar porque a gente cria receita, né? Então, mas a gente sabe que as pessoas saem encantadas e
e se elas não trouxerem de volta aquele trauma, aquele sentimento, né, elas se livram e ficam melhores definitivamente. Eu tenho receio de falar sobre tratamento, né? Eu não quero induzir ninguém a dizer que a gente é um curador. A gente é um facilitador para que as pessoas se livrem dos seus problemas. Hoje, Wilmer, eu fui fazer um atendimento e a queixa principal era a sinusite. Aí eu falei, não, vamos ver o que seu corpo requer para que a gente possa, e o que você está disposto a liberar aqui nessa sessão, a gente vai liberando. E aí acabou que a gente acabou tratando uma dor no quadril, que era uma dor mais antiga e que veio à tona ali naquela hora. Então, assim, às vezes a pessoa nos procura para uma coisa, o corpo nos diz outra e a pessoa sai maravilhada da sessão, né, Feliciana? Porque ela vem procurando uma coisa e acaba liberando tudo aquilo que ela poderia liberar naquela sessão. E aí você falou perfeito isso aí, né? Porque o que a gente faz, na verdade? Quando a pessoa tem uma mágoa, um sentimento, né? Lembra? Pensamentos, sentimentos, emoções. Uma emoção, seja em qualquer momento da vida, muitas vezes ela tranca isso no corpo. A gente faz isso inconscientemente. Tranca tudo no corpo. Se você se magoa com alguém, você tranca no corpo. As pessoas se sofrem uma decepção, trancam no corpo. E isso depois acarreta, muitas vezes, em incômodo físico, né? Um mau funcionamento orgânico. E aí, exatamente isso. Os tratamentos, as ferramentas de Axis, eles vão liberando, limpando isso, e acontece o que a Suzane acabou de relatar. E é muito interessante porque, assim, é muito rápido, né? A pessoa toma consciência e libera aquilo ali. Então, aquela molécula, como diz a Patrícia, né? A gente pega aquela molécula e dá uma giradinha nela para que a gente possa destruir, descriar tudo que causou aquele drama, aquele trauma ali naquele momento, e a pessoa, estando disposta a liberar, ela não sente mais aquela dor. Exatamente isso. Então, disposta a receber, né? Nós falamos anteriormente, aprender a receber. Então, se a pessoa recebe aquele tratamento, ela busca, ela está já predisposta a liberar tudo isso que está trancado no corpo dela. E é tudo isso que causa todos os problemas que ocorrem no corpo, né? Falando energeticamente. Alguém que está aqui na live gostaria de fazer uma pergunta para nós, para o Wilmer? E já faço um protesto aí que ninguém está perguntando nada, pessoal. Vamos aqui, a gente está aqui para tirar dúvidas. Wilmer, falando do receber, né? Que muitas vezes a gente fala, não, mas eu recebo tal. Mas, assim, às vezes nem um elogio a gente consegue receber, né? Um elogio, um presente, um café que um amigo paga. Ai, não precisa, tal, faço questão, eu que quero pagar um almoço, né, Wilmer? Então, tudo isso Olha, receber. Você falou exatamente também uma das minhas grandes dificuldades, né? Receber. Quando a gente começa a entender o que é esse receber, a gente começa a ver que, na verdade, não recebia. É isso que você está falando. Você falou elogio. Nossa, a dificuldade que eu tinha de receber elogio, já trancava, o corpo trancava quando eu recebia um elogio, trancava assim, eu ficava incomodado, né? Porque, inclusive, eu sempre me considerei um cara muito tímido. Então, o tímido, quando recebe um elogio, ele se tranca, né? E aí, com esses processos, eu fui entender que é isso que a gente faz no corpo, a gente tranca as coisas no corpo, a gente retesa o corpo, né? E aí aprender a receber é exatamente o contrário, é você se expandir, né? Receber essa energia do elogio, independente do que seja, e perceber isso no corpo realmente, né? Na classe de barras, a gente apresenta para os alunos um vídeo, e o Gary diz que quando a gente tem as nossas barras corridas,
a forma da gente ensinar o nosso corpo a receber. Então, quando a gente tem as nossas barras corridas, aquele receber também vem com mais facilidade na nossa vida. E aí a gente percebe o quão sortudo a gente é, porque a vida vai aparecer e vai oferecer um monte de coisas para a gente que antes a gente não percebia, né? E a gente estando na permissão de receber as coisas, a gente recebe um presente, a gente recebe um julgamento. A gente recebe tudo, né? Ontem eu recebi um presente que foi uma noite aclaradora com a Graça Luna, que até participou da live aqui com a gente, e a gente vê assim, ó, o tanto de coisas que a vida nos oferece, né, Feliciana? Oferece os amigos, oferece as pessoas com quem a gente trabalha, a gente vai conhecendo as pessoas e consegue receber das pessoas toda aquela contribuição que elas são capazes de nos oferecer. Perfeito, Suzana. Você falou exatamente, do meu ponto de vista, a consequência de receber barras. Porque as barras, quando a gente recebe a aplicação e é justamente isso que ocorre, a transformação. Você começa a perceber a transformação em você, que uma delas é o receber, é mudar esse ponto de vista do que é receber julgamento, né? Então a pessoa está falando lá abobrinhas de você, você recebe aquilo, deixa aquilo fluir, não retesa, não se tranca e dá risada, né? E essa transformação eu atribuo a receber sessões de barras, né? Você, inconscientemente, você vai mudando seus pontos de vista sobre a vida, sobre o que acontece no dia a dia. Exatamente. E nessa questão do julgamento, a gente se torna, com as nossas barras corridas, a gente também se torna uma pessoa mais amorosa conosco mesmo, porque o pior julgamento é aquele que a gente tem conosco mesmo, né? Esse auto-julgamento que a gente não se permite, muitas vezes, errar, a gente não se permite fazer alguma coisa para diversão, para o lazer, porque a gente acha que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que fazer tudo certinho, viver dentro daquela realidade, da caixinha, né? E a gente fica se julgando. Então, quando a gente tem as nossas barras corridas, a gente percebe que a vida é muito mais do que isso, né? Ela faz com que a gente saia de dentro daquela caixinha e comece a ver a maravilha que tem disponível aí no mundo para a gente. Isso eu acho que é o mais legal, é a grande mudança verdadeira na vida das pessoas, né? As pessoas enxergarem além dessa caixa, além dessa realidade, começar a perceber a multidimensionalidade do nosso universo, né? Nós estamos num multiverso, a ciência fala isso, e aí é sair da caixinha, começar a perceber isso dentro de você, né? A felicidade verdadeira, a felicidade sem motivo, isso que é a grande mudança que a Access Consciousness promove com as suas ferramentas ou qualquer outro método de acesso à consciência. Ter consciência, eu entendo que é isso. E aí é uma caminhada sem volta. A gente começa a andar e se aprofundar e mudando a vida, se mudando. E é uma coisa maravilhosa. Não tem... É difícil explicar. É muito difícil explicar. É porque a mudança na nossa vida, né, Feliciana, ela é muito grande. A gente sente, assim, todos os dias com o uso da ferramenta. Eu e a Feliciana, a gente vive fazendo pergunta das situações do dia a dia e eu mando no WhatsApp para ela, Feliciana, fala alguma coisa aqui para mim para confirmar a minha pergunta. Eu faço muito uma pergunta e dou para ela, aí eu ponho uma resposta para o 1 e uma resposta para o 2.
Aí eu falo para a Feliciana, 1 ou 2, Feliciana, ela manda, e aí eu tenho a comprovação daquilo que eu Aham. então, assim, é muito legal, a gente vai utilizando no nosso dia a dia e a gente manda o WhatsApp no meio do serviço lá, escondidinho, vamos mandar, eu preciso resolver essa situação. Feliciana faz um processo aí para mim, porque agora eu não estou podendo, e aí ela faz. E assim, a utilização das ferramentas e o desenrolar da nossa vida é tudo muito fácil, né? Porque às vezes quando a gente está dentro do problema, parece que a gente não enxerga. E o outro que está de fora, com a clareza e o uso das ferramentas, para ele está tão fácil, né? Que acaba nos ajudando, nos acalmando e a gente consegue também sair dali, né? Até com uma pergunta que às vezes a gente não consegue fazer, né, Wilmer? Porque ainda que essa graças a Ah, gente travou. ama e num trauma da vida, e quando você compartilha com o outro, você já vem, a pessoa já te dá Que um pergunta que eu sinal. posso fazer aqui, Luciana, para ter mais clareza, né? E aí É. a gente vai perguntando, e é muito gostoso utilizar essas ferramentas também no nosso dia a dia, né? Não, sem dúvida. Aproveitando que vocês falaram isso, é exatamente isso. Essa congruência que vocês fazem uma com a outra é os nossos pontos de vista, né? Porque a gente fala de ponto de vista também, não há que se fala muito de ponto de vista, porque muitas vezes o ponto de vista é uma verdade que a gente comprou dos nossos antepassados, a gente traz há muitos anos e está muito solidificado na gente. Então, às vezes, a gente trava em algumas situações, né? E o que nós estamos falando aqui, para as pessoas que estão nos ouvindo e tal, isso é o despertar das capacidades que todo mundo tem, né? Todo mundo tem essas capacidades da percepção, de saber o melhor caminho, a melhor escolha e mudanças. Então, não tem nada de fora paranormal e coisas místicas. Aqui é uma coisa científica que ocorre dentro de todo mundo que pratica, faz as práticas de acesso à consciência. Ter consciência é cada vez mais trazer a verdade da vida para nós, para a tona, né? Ou seja, diminuir o nosso inconsciente, aumentar o nosso consciente. É verdade. Wilmer, o tempo passa rapidinho, né? Boa! Você, esse tempo que você esteve aqui conosco. Lembrando que a live ela sobe para o YouTube, para quem não teve oportunidade de assistir, fica no Instagram aqui do Espaço. E muita gratidão a você, que faz parte da minha caminhada, da caminhada da Suzy dentro do Axis. Não tem como a gente falar de Axis e não lembrar do Wilmer, né? Olha, Assim, a gratidão é imensa. E a partir do momento assim, que você aceitou vir aqui conversar conosco, nossa, a gente está assim, muito agradecida, muito feliz de você tirar um tempinho aí da sua agenda e vir aqui falar com os nossos amigos do Espaço Luz e Consciência. olha, eu assim estou extremamente emocionado e gratificado por esse momento com vocês. Já falo aqui que cada vez que eu vejo vocês e tal, eu fico muito satisfeito porque justamente eu plantei uma sementinha, né? A caminhada é de vocês se aprofundaram e tá aí, e eu consigo enxergar as mudanças que vocês tiveram, né? Porque eu lembro exatamente vocês lá quando eu estava facilitando a classe. Então as mudanças em vocês é visível, né? Acompanho vocês. E isso é uma felicidade, isso é a maior gratidão que a gente pode ter, a maior felicidade que a gente pode ter, é saber que, de alguma forma, a gente contribuiu, né? E é esse o trabalho, é a contribuição que a gente consegue fazer na vida das pessoas, seja num abraço, seja num atendimento, seja facilitando uma classe,
de qualquer forma, ou respondendo apenas uma pergunta, né? Muitas vezes a gente responde uma pergunta para uma pessoa, dá uma atenção para ela e consegue plantar a semente da mudança. Isso que não tem preço, né? Eu que agradeço sobremaneira. Ainda bem que o óculos está tampando, mas eu estou emocionado. Nós também estamos emocionadas, porque assim, você faz parte de um momento muito lindo da nossa vida e assim, todas as mudanças foram possíveis a partir daquele dia, né, Feliciana? Sim, com certeza. Quando eu fiz a classe de barras com o Wilmer, eu já tinha feito a minha primeira classe há quase um ano, eu contei isso para ele no ensinamento. E assim, teve um outro olhar para mim, me fez caminhar novamente dentro do Access. Então, assim, foi um momento de muita expansão e eu sou muito grata a você, Wilmer. É recíproco de verdade. Nós estamos aqui trocando muitas energias. Gratidão. Obrigada, Will. Obrigada Beijão. a todos Beijão. os amigos que vieram aqui para a live, seus amigos que vieram prestigiar. Aí depois eu te passo o link do YouTube com o link, né, para você divulgar também para os seus amigos que puderem estar aqui online. Tá bom? Beijão. Tá legal. Beijão. Gratidão a todos. Boa noite. Tchau. Muito obrigada. Tchau.